Vou passar agora o trecho de que ele fala do Felipe Luiz, tá? Vamos lá. Assim, não são perguntas fáceis, imagino. Ou não, porque você fala tão fácil, né? A primeira é o seguinte, você está falando do Texas, você falou do Leonardo Jardim, e eu não posso deixar de perguntar, se você puder e quiser falar, sobre a decisão de não manter o Felipe Luiz no cargo. Tendo em vista que foi um ano excelente e tudo mais, e isso gerou muita especulação, e acho que até uma questão boa para a gente tratar, que é o seguinte, foi especulado, né, que o Flamengo retornou com titulares ou com jogadores do elenco profissional antes, no Carioca, por uma pressão interna de dirigente ou diretores, de diretoria ou sua, no caso, né? E isso também atrapalhou um pouco a questão do planejamento que se tinha, porque, se eu não me engano, o combinado era que os jogadores voltassem contra o São Paulo, já no Brasileiro, no primeiro jogo, e isso foi antecipado. E aí, com essa questão da antecipação, lógico, houve prejuízos durante esses jogos, foram conturbados e tudo mais, e, enfim, o Flamengo não teve um bom início de ano. E ele acabou sendo demitido, acabou saindo do Flamengo logo depois de uma super goleada, né? Foi notícia do mundo inteiro, o cara ganhou de 8-0 e foi demitido e tal. Então, se você puder esclarecer, ou se você quiser, não esclarecer, mas contar pra gente o que motivou. Eu sei que você fez lá a questão do áudio, até que vazaram lá do trem andando e tal, não sei o quê, mas o que você pode contar pra gente por que foi tomada essa decisão? Vamos lá por partes. Não teve planejamento nenhum, isso é uma conversa fiada. Teve uma ideia na cabeça de algumas pessoas e que não foram divididas com o presidente do Flamengo. 2, a data para a volta inicial era 6 de janeiro. Depois ela foi para 12 de janeiro. E nunca ninguém me disse que o plano ou que a ideia de alguém seria voltar contra o São Paulo. Essa é uma decisão institucional, Barba. Não cabe a nenhum técnico do Flamengo tomar essa decisão. Quem toma essa decisão sou eu. E eu não vou abrir mão disso. Sim. Então, essa narrativa que se criou de que havia um planejamento, não havia planejamento. O planejamento era muito claro, qual era a data que deviam voltar. E quem estendeu as férias dos atletas e combinou isso internamente sabe exatamente o que fez. Por conta e risco próprio. Convidamos uma das... Pô, entrou uma mod aí, pô. A segunda é que a minha responsabilidade é com o Flamengo. O Flamengo não ia jamais, na minha gestão, disputar um torneio de morte para não cair no Carioca. 3, o Flamengo perdeu. Quando a gente tomou a decisão em relação ao técnico, o Flamengo, de todos os clubes da Série A, era o de pior performance na data da demissão do nosso técnico. Então você tinha um filme positivo até o final do ano passado, você tinha um início do ano horroroso. Para aquela circunstância, olhando para os outros clubes, se a gente olhasse o elenco que a gente tinha, o Corinthians jogou até dia 21 de dezembro e foi campeão da Copa do Brasil. Voltou antes que o Flamengo uma semana e jogou muito mais bola do que o Flamengo, jogou mais bola, mereceu ganhar. Campeonato mais difícil. Campeonato difícil, teve muito menos tempo para se preparar. Então, deixa eu te dizer, o planejamento do Flamengo só existe quando o presidente do Flamengo aprova esse planejamento. Se a ideia de João ou de Pedro não dividem com o presidente do Flamengo, é por sua conta e risco. Entendi. Então, há consequências. Então, o Flamengo ganhou de 8, a decisão já estava tomada. Qualquer que fosse o resultado, ela já estava tomada. Ela já estava tomada. E estava tomada o quê? Pelo conjunto da obra do filme. No filme. Eu não vou entrar em outros detalhes, porque eu tenho uma relação ótima com o Felipe. Eu sou muito grato ao que ele fez pelo Flamengo. Ele teve uma jornada sensacional no Flamengo. Mas deixa eu te dizer, assim, casamentos acabam também. Sim. Por que você separa? Você foi casado 18 anos. Pô, mas não é contra os 18 anos. Sim. É pelo que você olha para o futuro e para o presente e você vê o que vai acontecer. Então, é assim, eu tenho uma responsabilidade institucional com o Clube de Regata do Flamengo. Eu não tenho compromisso com nada nem com ninguém no exercício da minha função que não seja com o Flamengo. Eu tomei a decisão que eu achava que era importante para o Flamengo naquele momento. Agora, se a gente for olhar, e você está pensando algumas informações, pega o que foi o início do ano do Flamengo, o que se dizia sobre a intensidade, sobre o sistema defensivo, sobre as escolhas técnicas, sobre as escalações, sobre a falta de preparo físico do Flamengo. Porque os outros 19 clubes de Série A voltaram na mesma época. Por que estavam todos melhores do que a gente? Eu não sou profissional disso, mas eu tenho que, no exercício da minha função, não fechar os olhos para isso. Então é o seguinte, mas o Flamengo não tem descanso? Baba, eu não tenho sábado, domingo, eu não tenho feriado, não tem data FIFA para presidente do Flamengo, não tem férias para presidente do Flamengo, tá certo? As coisas continuam acontecendo. Então quem quer trabalhar no Flamengo tem que ser Flamengo 24/7. Não pode tirar férias, não pode colocar sua agenda pessoal à frente dos interesses do clube. E o presidente do Flamengo é responsável disso. E o que acontece? Muitas vezes, as pessoas não percebem que elas estão fazendo isso. Deixa eu te dizer uma coisa, ganhar é muito bom. Mas, às vezes, nem sempre quando você ganha tudo, está tudo certo, e nem sempre quando você perde tudo, está tudo errado. Verdade. Ok? Verdade. Então, tem uma série de aspectos que quando você separa de alguém e tal, o cara é teu amigo de vida, tal, teve ali contigo, pô, mas fui jantar com eles ontem, estavam numa boa, não sei o que aconteceu de ontem para hoje. Não foi de ontem para hoje. Nunca é, né, presidente? A não ser que seja algo muito grave que aconteceu de ontem para hoje. Fotografia, tem o filme. Fotografia e o filme. Agora, por fim, é assim, nada do que eu estou dizendo aqui para vocês que estão me ouvindo, era de desconhecimento de todo mundo que estava no futebol do Flamengo. Não é da minha personalidade não deixar claro o meu desconforto ou o que eu acho que está errado. Eu estava falando sobre a insatisfação, eu deixei muito claro a cada dia. E teve dias que eu pontuei mais de uma vez sobre algumas coisas. E por fim tem uma coisa que é assim, todo mundo erra, eu erro, você erra, técnico erra, são escolhas, são naturais e tal. Menos as nossas esposas. Agora vamos combinar. Se você combina de fazer A, faça A.
Você faz A, você diz que vai fazer A, você faz B, dá errado, e você continua insistindo em fazer A, comigo não funciona. Comigo não funciona. E como eu sou presidente do Flamengo, eu tenho que tomar decisões. Então, Sim. assim, eu entendo que, assim, o Felipe é um grande técnico, ele é um grande técnico. Eu torço para que ele dê certo no Monaco, torço para que ele dê certo no Monaco. Acho que ele vai dar certo. Ele é um cara preparado, ele é um cara correto. Sim. Mas no Flamengo, naquele momento, eu não entendia que fosse o adequado para o clube. Agora, isso muda a relação que eu tenho com ele, muda o apreço, a gratidão que eu tenho pelo que ele fez pelo Flamengo. De forma nenhuma, o Felipe está no hall já dos grandes treinadores do Flamengo. Mas o presidente do Flamengo tem que olhar para o futuro. E naquela circunstância, olhando para o futuro, eu entendi que aquela era a melhor decisão que a gente devia ter que tomar. E veja, de lá para cá, eu acho que nós também evoluímos. Da mesma maneira que o Felipe deu uma contribuição importante para o Flamengo, o Leonardo também deu. Sim, sim, sim. Quando eu vejo agora o que ele está fazendo com o Samuel Lino, trazendo o Samuel mais por dentro, isso é que você vê a mão do treinador e você fala, pô, que coisa bacana. Você vê o talento do cara de perceber, né, um jogador que joga numa determinada posição, e você muda ele, faz um ajuste, e você resolve parte de um problema que você tem, e o jogador cresce. Então isso também é muito satisfatório. Quando você vê ele lançando alguns garotos, como o Johnny, entendeu? Você vê o Wallace entrando e fazendo um gol importante numa jogada do Samuel Lino. Você vê o Lohan, que é uma esperança de todo rubro-negro. Você vê o que o Royal tá jogando. O Royal fez um partidaço. Né? Você vê o João Vitor na zaga, o João Vitor e o Vitão fizeram um jogo, fizeram uma temporada sensacional. Então, isso é o que você espera de um treinador. E assim, o treinador do Flamengo é eterno? Não, nada é eterno. Mas eu fico muito feliz com o que eu vejo agora e eu estou animado por esse retorno. Não, eu também. Eu estava mudo, desculpa. E aí, Mauro, o que você tem para falar? Deixa eu ver se eu entendi direito. Uma das razões da demissão do Felipe Luiz foi porque as férias dos jogadores foram maiores do que o presidente achava que deveriam ser? É isso? Não, eu entendi certo ou entendi errado? Me ajudem, por favor. Sim. Entendi certo? Sim. Quem é o chefe do Felipe? Qual o nome do chefe do Felipe? Hã? José Boto. José Boto, né? José Boto, né? José Boto não participa da definição dos dias de férias? É o Felipe Luiz que define, o Zé Boto não apita nada. Zé Boto não saiu de férias? Zé Boto não foi para a Europa dar entrevistas? Deu várias entrevistas. E tem o direito de dar entrevista, de sair de férias. Claro que tem, todo mundo tem direito de tirar férias. Então, vem cá, se a data desagradou o presidente do Flamengo, porque ele achou que deveria ser diferente, essa distribuição dos dias de férias, pagaria. Claro, poderiam voltar antes e pagar essas férias agora durante a Copa do Mundo, né? E tal, como estão até ajustando essas questões das férias. Mas, então o Boto também é responsável, ou não? Por que não? Ficou no ar essa pergunta, né? E o Boto nisso aí? Porque caberia o Boto definir isso aí. Né? Opa, peraí, Felipe, não, se o Felipe de fato sugeriu, né? As férias até tal dia, não, peraí, aqui não. Ou tem que falar com o presidente, né? Presidente, não, isso aqui não, quero que volte dia tal, aí os dias restantes. A gente paga na Copa do Mundo e tal, beleza e tal, pronto. Se o Felipe tomou essa decisão, ela teve a anuência do Zé Boto. Me parece óbvio. Essa conta não fecha. Tá esquisito isso aí. Pelo menos para mim. Né? Porque o Boto não foi citado por ele. Ficou só no Felipe. E aí é uma opinião minha, eu discordo. O início ruim não significa que a temporada toda fosse ser ruim. Foi um início realmente muito ruim. Mas o Felipe acho que merecia ter a oportunidade de dar a volta por cima, e não teve. Por tudo que ele mesmo falou. Pelo trabalho que ele fez no ano passado, espetacular no final do ano anterior. O Felipe merecia ter a chance de dar a volta por cima, de disputar a final carioca e tentar recuperar o time. E ele não teve essa chance. Então, aí é a opinião. A outra parte não é nem opinião, é um questionamento. E o José Boto? Se o Felipe respondesse diretamente ao presidente, ok, mas ele tem um diretor de futebol remunerado, que é o chefe do departamento. Se os jogadores saíram de férias nesse período, inclusive o Zé Boto, é porque o Zé Boto concordou. Então, por que o Felipe foi demitido e o Zé Boto nem é citado nesse contexto? É isso que eu só queria entender. Lembra aquele personagem lá daquele humorístico, Planeta dos Macacos? Ele falava, eu não preciso explicar, eu só queria entender. É isso aí, eu só queria entender. Eu não entendi. Essa pergunta fica no ar. Mas ele lançou um curso. Se vocês não sabem, fiquem sabendo. O nome do curso é Tática Sem Tatiquez, do Falso 9, onde ele ensina tática e estratégia de forma simples, sem complicações, sem precisar nem ter experiência. Para você não ficar falando bobagem aí, que nem certos jornalistas estão falando, né? Eventualmente. E com o cupom BARBA, o curso vai sair por R$ 107 no Pix ou em 12 vezes de R$ 12,96. R$ 12,96. Meu irmão, 12 vezes de R$ 12,96, eu não sei nem o que dá para comprar com isso aí.
mas o curso do Falso 9 dá. O link está aqui na descrição.